fala é o Spider mais uma vez, sejam bem-vindos ao Na Ideia. E no vídeo de hoje vamos abordar o tema criptomoedas, Bitcoin. Não necessariamente o tema será voltado para o Bitcoin, né? Ele será um exemplo apenas como referência, pois é a criptomoeda mais conhecida do mundo, né? Já utilizada aí por cerca de 10% da população mundial, como eu já falei em um vídeo passado aí, que não tinha foco nisso, mas a gente acabou dando um pequeno espaço para essa informação. Eu achei interessante trazer esse vídeo aqui hoje porque eu sinto que há uma grande dúvida ainda por parte das pessoas de como funcionam. Tem pessoas que perguntam, a criptomoeda é pirâmide financeira, né, essa é coisa nesse sentido e tal. Como qualquer outra coisa hoje no mundo, eu acredito que existe fraudes, né, falcatruas, que pessoas que vê oportunidades de se aproveitar de quem tem menos informação, estarem extraindo dinheiro aí, né? Estarem ganhando dinheiro com isso. Mas em resumo, o Bitcoin, né, como uma criptomoeda aí, tem a propósito de ser uma moeda descentralizada, não controlada pelo governo e livre de inflação. Eu vou tentar passar o máximo de informação possível na menor quantidade de tempo, né? Caso seja necessário, a gente traz outro vídeo sobre o assunto aí para o canal. Ah, mas então eu devo utilizar o Bitcoin? Não, se você não conhece, né, não tem o mínimo interesse de conhecer sobre o assunto, se aprofundar um pouco em estudar, na minha opinião, primeiro deve-se estudar um pouco, tentar conhecer o mínimo possível antes de você colocar qualquer tipo de dinheiro no Bitcoin, né? Ah, vou colocar minha moeda fiduciária aqui em troca de Bitcoin. O Bitcoin hoje ele está num cenário muito volátil, né? Ele fica oscilando muito, o preço sobe e desce muito rapidamente. Então, se você está pensando em colocar dinheiro no Bitcoin para ganhar dinheiro, eu acho que não é uma alternativa mais ideal. O ideal seria ter uma quantidade de Bitcoins como um fundo de reserva aí, né? Para caso, né? Digamos que o Estado ou o governo faça alguma merda e o seu dinheiro seja amplamente desvalorizado, você ter essa proteção. Já que na maioria dos países que não são coerentes com a impressão de moedas fiduciárias, né, os países, ou seja, os países que sofrem muito de inflação, estão adotando a criptomoeda Bitcoin como alternativa de se livrar do da sua penalidade, né? No caso de utilizar uma moeda fiat aí como meio de troca. Vejamos um caso aí, por exemplo, Argentina, Venezuela e outros países que estão com esse problema de inflação. Pessoas que já tinham o Bitcoin lá como meio de moeda antes da crise, hoje para eles não mudou nada. Praticamente eles têm o seu dinheiro protegido lá. Ah, não, mas aqui na Venezuela o Bitcoin valorizou tanto, valia 100, sei lá como é que é o nome da moeda deles, e agora está valendo um bilhão. Na verdade não foi o Bitcoin que valorizou, foi só a sua moeda que não vale mais nada, né? Porque o governo fez uma impressão descontrolada aí da moeda e hoje é necessária uma grande quantidade da moeda daquele país para trocar por um certo produto, muitas vezes produtos básicos. Tá, então e o Bitcoin? Quer dizer que não vai sofrer disso? Por que não sofre disso? Porque no código do Bitcoin, no código fonte dele, há uma quantidade limitada de Bitcoin que pode ser impressos não, digamos, disponibilizados na rede do Bitcoin, né? Que é uma rede universal aí, uma rede global que é mantida pelos próprios usuários. Cada máquina que está utilizando o sistema de Bitcoin ou os mineradores valida essas transações, né, de envio e recebimento de bitcoins, possibilitando que não seja controlado facilmente, pelo menos pelos órgãos aí, né? Imagina que esse sistema todo fosse mantido em uma um único local, uma residência. Simplesmente alguém poderia ir lá, sabotar ou saquear todo aquele prédio ali, ou aquele local que tem, e acabar com o sistema financeiro do Bitcoin. Hoje, felizmente, não é assim que funciona, né? Ele é distribuído pelo planeta inteiro, até você na sua casa mesmo pode participar da rede de Bitcoins. Então eu tenho que comprar. Não, como eu falei, isso aqui não estou dando nenhuma dica de investimento, pelo contrário, né? É uma dica para apenas se atentar às tendências do mundo hoje, né? No cenário que nós estamos hoje.
Até porque toda vez que a gente se atrasa muito em chegar a um determinado assunto ou receber uma determinada informação, a gente fica muito para trás dos outros, né? Por exemplo, o Brasil. O Brasil a gente sempre recebe as tecnologias aqui, né, bem depois dos outros países, né? Então, na maioria do tempo, a gente está muito atrás dos outros países, os países desenvolvidos, no caso, né? A gente está sempre atrás dos países desenvolvidos porque a tecnologia é implementada aqui um pouco depois dos outros países. Então, a gente nunca vai estar exatamente no mesmo nível, justamente por isso. A gente demora um pouco para aderir à tecnologia. Ah, mas existe só o Bitcoin, então? E se eu quiser comprar outra coisa? Se eu quiser explorar, estudar outra moeda aí, né? Ou comprar? Não, existem vários outros tipos. Eu estou abordando apenas o Bitcoin aqui porque é uma moeda que é bem conhecida. Quando se fala Bitcoin aí, o pessoal já. Ah, aquela moeda lá, a criptomoeda que o pessoal está falando, mas nem sabe o que que é na verdade, né? Tem gente, na verdade, que nem sabe o valor de um Bitcoin hoje, né? Eu vi um vídeo esses dias aí na internet, um rapaz lá na rua. Ah, você quer R$ 50? Eu acho que ele dava, era R$ 5 ou um Bitcoin. Ah, R$ 5 ou R$ 50. Né? Pelo menos nos vídeos, nos entrevistados do rapaz lá, todos escolheram de R$ 5, né? Pra você ver o nível de desentendimento sobre o assunto, né? Hoje o Bitcoin está valendo aproximadamente R$ 320 mil. Um pouco acima, um pouco abaixo, fica nesse valor aí, tá oscilando, né? Semana passada fechou aí nos 315, R$ 312 mil. E hoje deve estar próximo disso daí. Ah, o governo é a favor disso? Não, claro que não. Totalmente contra. Qualquer governo vai se opor, porque você vai ter a limitação, você não vai conseguir mais é, disponibilizar a sua moeda com a facilidade que você tinha antes. Se um governo adquirir uma dívida em bitcoins, ele vai ter que pagar a dívida em bitcoins. Ele não vai ter como imprimir moedas para pagar aquela dívida. Igual hoje acontece bastante no cenário mundial. O governo adquire uma dívida interna aí de R$ 1 milhão, por exemplo, né? Vamos usar o real como um exemplo, né? Mas isso acontece no mundo inteiro. Adquire uma dívida de R$ 1 milhão e na hora de pagar a dívida, simplesmente vamos colocar de maneira ampla, né? E exagerando bastante. Mas se na hora de pagar a dívida ele não tem como pagar a dívida, simplesmente ele vai lá, liga a máquina pública, né? Em resumo, seria isso. Liga a máquina pública, imprime-se mais R$ 1 milhão e paga aquela dívida, né? Na verdade, quem está pagando essa dívida é o resto da população, porque R$ 1 milhão a mais, ou R$ 1 a mais que seja, impresso e disponibilizado para circulação, vai desvalorizar todo o resto que já há em circulação. E a partir da hora que você não tem mais essa possibilidade de estar imprimindo o dinheiro, ou você poderia até continuar imprimindo, mas se a maioria, né, das pessoas do mundo já estivessem utilizando esse meio de pagamento, ou troca, ou né, o Bitcoin como uma moeda em si, e a pessoa não aceitasse a moeda local, né, que seja a moeda do país aí, como pagamento da sua dívida, fica meio complicado para o governo fazer algumas cagadas, digamos assim, e depois imprimir o dinheiro para corrigir a cagada, né? Corrigir em tese, porque na verdade você está afundando mais ainda o seu sistema financeiro. Tá, mas se em vez de usar o Bitcoin aí, que é uma coisa que ninguém conhece, tal, a gente usasse o dólar, ou o euro, ou qualquer outra moeda que, né, tivesse disponível. É possível? É possível você usar qualquer moeda que você deseje, né? Você pode trocar você pode trocar o seu dinheiro por qualquer outra moeda que você deseje, né? Hoje com a tecnologia você em apenas alguns cliques converte sua moeda. Mas como eu falei, né, a impressão do dinheiro não é uma coisa exclusiva do Brasil, né? A impressão de mais dinheiro acontece em todos os países. Se vocês pegar um gráfico aí, né, de desvalorização do dólar desde quando surgiu, ele já caiu significativamente. Eu trouxe aqui essa imagem, né, que eu acabei de dar uma pesquisada aqui, uma imagem que representasse de forma clara, para vocês terem uma ideia como é que funciona o sistema de inflação aí. Essa imagem aqui está mostrando o real, mas tem uma imagem do dólar também, e qualquer moeda do mundo vai ter esse mesmo gráfico aí, né? Não na mesma proporção, mas, por exemplo, aqui nessa imagem a gente consegue ver que lá em 1994, né, quando o real foi definido como a moeda
a nova moeda do Brasil, né? Na verdade, o começo do real foi em 1993, se eu não me engano, e ele entrou em vigor aí em 94. Mas ó, a gente consegue ver aqui que R$ 100 em 1993, né, 3/4, hoje quanto que ele valeria em 2021? Esses dados são até 2021, provavelmente que em 2024, se a curva tiver continuado dessa forma aí, deve estar perto dos 12, R$ 13, mais ou menos. É dessa forma que a inflação atinge as moedas. Aqui tem mais um gráfico agora. Eu trouxe o gráfico da desvalorização do dólar, né? Comparado ao poder de compra. Não estou comparando com outra moeda de outro país. Está só sendo mostrado aqui a perca do poder aquisitivo né, de quem porta a moeda fiat. No caso, em 1960 até 2014 já teve uma desvalorização de 80% do valor da moeda, né? Se eu não estou enganado, em 2022 ou 2023 fechou em 93% de desvalorização da moeda, ou seja, $1 em 1960 teria 93% a mais de valor do que tem hoje, nos dias atuais. Isso é só para se ter uma ideia como a inflação atinge qualquer país do mundo, aí, não só quando tem a moeda em dólar ou em real. Pensando nisso que foi criado o Bitcoin, né? Quando o criador do Bitcoin teve a ideia de criar esse código, né? Essa moeda digital. Ah, mas eu não se sinto seguro usando uma moeda digital. Ah, mas você já usa o Pix? Já usa transferências bancárias? O Bitcoin é só mais uma forma, digamos assim, né, de você usar um meio digital como moeda. Só que um meio digital que é até então impossível ser emitido, né, mais do que o que já foi definido. Ou seja, se a emissão dos bitcoins mundiais né, no mundo inteiro ela tem um limite de 21 milhões, imagine que foi atingido 1 milhão, 1 milhão não, 21 milhões de bitcoins no mundo. Foi atingido esse limite, não vai ter mais impressão de Bitcoin, não vai ter mais disponibilização da moeda no mercado, né? Digamos assim. Tá, então se no mundo tem 8 bilhões de pessoas, seria impossível cada pessoa ter um Bitcoin. É que na verdade, como eu estou tentando explicar aqui, o Bitcoin ele vai ter o valor, imagina aí, que a economia global, né? Digamos aí que a economia global tenha, vou chutar, 20 trilhões, não sei quanto que é, mas 20 trilhões de dólares seja o valor da economia global total. Deixa eu pegar um gráfico aqui, um exemplo para a gente ver. Deixa eu pesquisar qual que é o valor da economia global aqui. Bom, eu acabei de pesquisar aqui qual que é o valor. Eu já tinha pesquisado antes, na verdade, né? Outras vezes, mas eu não recordo de algumas coisas. Na verdade, eu não faço nem questão de lembrar de algumas coisas, porque hoje é muito fácil você conseguir informação, né? Me admira muito que algumas pessoas sejam ignorantes por alguns assuntos quando basta você apenas dar alguns cliques na tela do seu telefone aí e pesquisar o que você quer, né? Qualquer coisa que seja a sua curiosidade. Mas vamos lá. O PIB, né? Vou colocar o valor máximo aqui, considerando investimentos, né? Como diz aqui na pesquisa, investimentos em contas, dinheiro físico, tesouros e coisa mais, né? Eu vou abrir a calculadora aqui. Calculadora. Digamos que o nosso valor mundial aí fosse esse daqui, que é o que está dizendo lá, 480 trilhões. Né? Vamos lá, 480, 1, 2, opa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Isso daí é 480 trilhões de dólares, dividido por 21, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então daria esse valor aí, ó, dos 22.857 milhões, 142 mil e não sei quantos pontos ali.
Nossa, mas aí é muito difícil, ninguém vai conseguir comprar. Na verdade não, né? Porque o Bitcoin é uma moeda que ele é divisível. Quando o real também é divisível, né? O dólar tem as moedas de centavos de dólar, centavos de reais, né? Só que é dividido em 100. Enquanto o Bitcoin aí é dividido em sei lá quantas casas, tipo, muitas, milhares de casas aí. Tu pode dividir um Bitcoin por 1.000, por 2.000, então é um valor absurdo. Ou seja, para você comprar qualquer coisa aí, você precisaria de zero. Ah, vou comprar sei lá, um pão, por exemplo. Seria 0,00000 esse valor aí, né? Mais ou menos isso. Você teria uma quantidade muito pequena de Bitcoin para fazer a mesma coisa, né? Tendo o controle da inflação. Essa é a proposta inicial do Bitcoin aí, não que ele seja um meio de investimento. Claro que as pessoas que compraram antes, né, e viu ele se valorizando, vai ter uma vantagem na frente das outras pessoas, né? Imaginei que você comprou o Bitcoin quando ele estava. Não só acho que não se fala comprar, na verdade, se fala trocar, né? Você trocou sua moeda fiat por um Bitcoin quando ele estava valendo $1 e agora ele está valendo 321 mil dólares, ele se valorizou 321 mil vezes, né? Enquanto as moedas fiat aí, dá para ver nesse gráfico aqui, ó. Se a gente pegar mais ou menos aqui, não vai dar para ver no gráfico do dólar. Deixa eu colocar o gráfico do real aqui que dá para ver. Aqui mais ou menos foi quando o Bitcoin foi lançado, né? 2012 aqui, se eu não me engano. 2000, na verdade foi lançado em 2008, se eu não me engano, aqui o Bitcoin. Foi lançado em 2008, só que em 2012 ele teve já um aumento significativo aí, que ele começou a ficar famoso, na verdade e tal. Mas se eu não me engano, o lançamento dele foi por aqui, em 2008. Então, vejam que de 2008, quanto o real se desvalorizou. Ó, 2008 mais ou menos aqui, e hoje a gente está mais ou menos aqui, né? Colocando aqui mais ou menos o mouse onde a gente estaria se continuar seguindo essa linha aí. Já o Bitcoin não, né? Ele valorizou, sei lá quantos milhares de vezes a mais aí nos tempos, né, nesse período aí. Justamente por isso. Ah, mas então vai ter 21 milhões de bitcoins no mundo e eu vou dividir toda né? Isso aqui é um cenário hipotético, né? Só estou fazendo uma hipótese no cenário sem ter nenhuma controvérsia, nada né? Como que ficaria. Mas o que ocorre? Muitas pessoas, quando começou a comprar Bitcoin que não valia nada, não dava devida importância, tipo, o cara tinha 1 milhão de Bitcoin lá, porque no começo foi muito fácil emitir os Bitcoins, porque precisaria que o sistema é, é, gerasse essa quantidade mais rápida de moedas, né, para que ela começasse a circular no mundo inteiro. Então, muitas pessoas não davam muito valor. Você tinha 1 milhão de Bitcoin na carteira, tinha, né, numa carteira, digamos assim, você teria lá 30 centavos, 40 centavos. E aí, pessoas perderam carteiras, né? Ficou no computador, carteiras de Bitcoin perdidas. Então, muitos milhares e milhões de Bitcoin já foram perdidos. A quantidade que vai ter circulando no mercado mesmo é muito menor que isso, né? Se esse sistema vai ser definitivo, vai para frente, não sei. O que a tendência mostra é que sim. Porém, né, alguns bancos que duvidaram e que não não deram crédito, devido crédito a isso, hoje já estão fazendo compra desse tipo de ativo, né? Para que exatamente não sei se como uma proteção do seu patrimônio ou se prevenindo de ficar para trás mais uma vez, né? Então, pessoal, seria isso. Eu espero que essa explicação prévia aqui que eu dei, né, tenha ajudado vocês aí a esclarecer, tirar um pouco das dúvidas, porque para mim é tão comum, na minha cabeça já imagino como é que é, quando a pessoa me fala, para mim é uma coisa normal, é um tema normal, mas para algumas pessoas, nossa, mas tu tem coragem de botar teu dinheiro nisso, investir nisso, tal, 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 né? Lembrando, não é uma recomendação de investimento, é só que eu acho curioso como as pessoas ainda têm dúvida de uma coisa que é tão velha já praticamente, né? Desde 2008 aí, funcionando, e a gente ainda não tem plena convicção de como funciona, né? Eu recomendo até quem puder dar uma estudada, pesquisada aí, né? Coisa de 10, 20, 30 minutos você já vai achar conteúdos muito mais claros até que o meu, explicando isso na internet e matar pelo menos a metade de suas dúvidas aí, né? Pessoal, eu só queria agradecer e esse vídeo era mais, tem intuito mais de ser explicativo mesmo, né? Espero que vocês fiquem bem e até a próxima. Fui!